Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Louvado seja Deus por mais esse dia. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor e espero que todos estejam bem. Mas antes nós vamos orar pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para que possamos de uma maneira clara explanar o assunto pelo qual nós vamos tratar neste momento, que é sobre a grande pergunta, um assunto bastante polêmico. Até mesmo outros pastores têm visões diferentes e são pessoas reconhecidas não só no Brasil, mas mundialmente, e deve também ser respeitada as suas posições. Então não estou aqui para dizer que a minha visão, aquilo que eu creio é a posição, vamos dizer assim, única, mas que eu creio perante a Bíblia que seja a correta, que seja iluminada pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Então, vamos orar nesta manhã. Senhor, nós queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de estar, Senhor, em tua presença e meditar na tua palavra. Queremos te pedir o auxílio do Espírito Santo, o qual inspirou, Senhor, os santos escritores e nos ilumina nesse momento para entendermos a tua palavra. Que teu Espírito nos ilumine, não só a mim, mas também aqueles que vão ouvir, Senhor. Que eles venham também meditar na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria tratar nesse momento a respeito a grande pergunta é: Satanás, ele está preso ou está solto? Há muitos debates a respeito disso, e a leitura do Apocalipse ela tem que ser feita com bastante cuidado, porque nem tudo que está no Apocalipse ele é escrito de uma maneira literal, porque quando João escreve, ele usa ali uma linguagem do livro de Ezequiel, usa também uma linguagem do livro de Daniel, e é uma linguagem apocalíptica. Então nem tudo é literal. E a questão dessa prisão de Satanás e esses 1000 anos, também na nossa visão, que é o paralelismo progressivo, ou seja, colocar as sessões ao lado da outra, e aí vendo que cada vez que a sessão vai sendo contada, ela vai trazendo algo a mais, como se fosse uma história contada com um acréscimo a mais, uma visão a mais. Então, quando nós lemos Apocalipse de uma maneira do paralelismo progressivo, a gente trabalha por sessões. Por exemplo, do capítulo 1 ao 3, que é ali as cartas às 7 igrejas, a gente trabalha nessa primeira sessão. E qual é o tema daquela primeira sessão? Que o que vencer, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o fim ali do capítulo 1 ao capítulo 3 é o fim de quê? O fim da nossa história aqui. Da nossa história, vamos dizer, contra o pecado. Do vencer de Cristo literalmente, né? Porque é um já e um ainda não. Então, na primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 3, já nos mostra que ao que perseverar ou ao que vencer, sempre termina assim, as cartas da igreja, esses receberão a recompensa, esses serão salvos. Então, se fosse uma história progressiva, ele não poderia ter começado essa primeira sessão, do capítulo 1 ao 3, já dizendo o destino final daqueles que vão ser salvos. Por quê? Ele estava iniciando o livro ali. A segunda sessão, do capítulo 4 ao 7, ele trata do Cordeiro que venceu sobre o pecado, que venceu sobre Satanás, que venceu sobre o mundo. Então, ele já mostra mais uma vez o agir de Cristo, o vencer de Cristo na história. Na terceira sessão, ele trabalha ali do capítulo 8 ao 11. Ali o texto mostra que a igreja, ela é vingada. E quando você vê ali, capítulo 11, verso 18, se eu não estou enganado, ali já mostra que a igreja foi vingada, que a alegria dos santos foi porque eles foram vingados, louvado seja Deus. Na quarta sessão, que é do capítulo 12 ao 14, mostra no capítulo 12 que a mulher estava para dar à luz e o dragão ia perseguir a criança até a morte.
Nós entendemos que essa mulher, Israel, que estava para vir o ungido de Israel, estava para vir o Messias de Israel, e esse dragão, que é a antiga serpente, é Satanás, que vinha perseguindo Israel, e hoje ele persegue a igreja. Então mostra ali também aquela batalha, já no 12, como é que ele está remetendo para a morte de Cristo, para seu nascimento, se já no capítulo 3 já começa a falar de quem perseverar até o fim será salvo. Na quinta sessão, ele termina com uma referência ao juízo final, que é do capítulo 15 ao 16. Na sexta sessão, que é do capítulo 17 ao 19, que ele vai tratar justamente da queda da Babilônia, ou seja, mais uma vez ele trata da vitória de Deus sobre o mundo, sobre o sistema. E na sétima sessão e a última, ele vai trabalhar do capítulo 20 ao capítulo 22, contando mais uma vez a história da vitória de Deus, a história da redenção da igreja. E aí nós chegamos aqui no capítulo 20, que trata dessa questão sobre a prisão de Satanás. E quando nós observamos isso, nós podemos ver aqui, vamos ler o texto. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus irmãos, a grande pergunta é: qual é o objetivo da prisão de Satanás? Qual é o grande objetivo? Nós só vamos observar, falando desse texto de uma prisão de Satanás, aqui no capítulo 20. E o objetivo dela, diz aqui no verso número 3, ele lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que se completasse os 1000 anos. Meus irmãos, quando Cristo ele vem e ele começa o seu ministério terreno, e ele envia ali os apóstolos, ele diz: olha, vocês não entrem na cidade dos samaritanos, vocês não vão para os filhos de Israel, preguem para os filhos de Israel. A ordem de Cristo é: vão para o meu povo. E quando nós lemos ali João 1, versículo 11 e 12, o 11 ele diz: veio para o que era seus e os seus não receberam. Nós vemos que no início do ministério de Cristo ali, mesmo ele ali ainda alcançando um ou outro gentil, mas ele é exclusivo para o seu povo. Ou seja, as nações estavam na mão de Satanás. As nações não estavam aptas a receber o evangelho. A ordem de Cristo é clara. E aí nós observamos também no evangelho, quando aquela mulher sírio-fenícia, ela chega ali e pede para que o Senhor curasse a filhinha dela. E ele diz: olha, mulher, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e colocar e lançar os cachorros. Ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus senhores. E ali Cristo se admira com a fé daquela mulher. Mas por que Cristo diz aquilo? Porque ainda não era o momento dele atender o gentil. Ainda não era o momento de o gentil ter o mesmo privilégio que o povo judeu estava tendo. Por quê? Porque as nações estavam diretamente ligadas ao poderio de Satanás. Satanás tinha autoridade sobre ela, porque no Antigo Testamento Deus tinha escolhido uma nação para que ele desempenhasse o seu poder, para que ele fosse manifestado através dessa nação, que essa nação era Israel. As demais nações não eram obrigadas a guardar a lei do Senhor, mas Israel sim, porque Israel era o povo adquirido de propriedade de Deus. Então, quando Cristo dá essas ordens, e ali em Mateus capítulo 12, quando ele diz ali que vai amarrar o valente, a gente vê que chegam uns gregos querendo falar com ele, e os gregos pedem para um dos seus discípulos ir lá avisar, e ele se levanta e vem com outro discurso, justamente que iria amarrar o valente, que o príncipe desse século seria expulso. Então, Cristo não responde se iria receber os gregos naquele momento ou não, porque ainda não era o tempo. Mas observe, meus queridos, que quando Cristo vai à cruz e ele ressuscita, Mateus 28,
ele dá uma ordem, ele chega se expressando, dizendo, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele diz, eu conquistei o direito de receber todas as